Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pode Censurar, um podcast jurídico promovido pelos alunos do curso em Graduação em Direito da Univale. E o tema do episódio de hoje é: a internet é uma terra sem lei? E aí, o que vocês acham? Escrevam aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Eu quero começar falando de um assunto que tem dominado o debate nas redes sociais nos últimos dias, que é a liberdade de expressão e seus limites. Tem tudo a ver com o que a gente vai debater aqui hoje, né? Que é sobre a regulamentação das redes sociais. Eu vou começar perguntando para a convidada Vitória. Vitória, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A gente entende, né, numa leitura que você pode falar o que você quiser, desde que você dê sua cara a tapa e arque com as consequências. Mas, na prática, isso não funciona muito bem, porque as pessoas usam perfis falsos, né, para insultar, xingar, caluniar e postar desinformação. Mas a minha pergunta é a seguinte: a doutrina e a jurisprudência, elas vêm caminhando no sentido de que não existe nenhum direito absoluto. Portanto, a liberdade de expressão também não é. Diante disso, eu pergunto a você, o que você acha sobre isso? A liberdade de expressão, ela deveria ser irrestrita? Ou quando você impõe limites a ela, deixa de existir essa tal liberdade? E Rubens, obrigada, viu, por me chamar. Primeiro a gente tem que lembrar que liberdade de expressão é um direito constitucional. Não existe doutrina, jurisprudência que esteja acima da Carta Magna. E sim, se o momento que a gente começa a barrar a liberdade de expressão, deixa de ser liberdade de expressão. Então ela deve ser plena e restrita dentro dos nossos direitos. Então, para a Vitória, deveria ser plena e restrita. Mas e para Maria Luísa? Queria perguntar, você concorda, Maria Luísa, com a liberdade de expressão plena, ou você acha que o exercício de um direito não deve ser usado para se cometer crimes ou para se violar direitos de outros? Então, Rubens, eu discordo da Vitória. Eu acho que o exercício de qualquer direito, seja ele qual for, ele não é um motivo nem um salvo-conduto para você poder cometer algum tipo de crime. Eu acho, né, que a liberdade de expressão ela não deve ser usada para poder propagar uma fake news ou promover um discurso de ódio ou qualquer outro crime. Então, eu acho que tem sim ali um limite entre um e outro. Existe uma linha divisória entre a liberdade de expressão e o crime? Com certeza, eu acho que a partir do momento que, por exemplo, você usa a liberdade de expressão, entre aspas, né, para você poder incitar ódio, ameaçar, difamar, ou qualquer outro tipo de discurso que viole o direito fundamental de outros, o que é garantido ao outro, aí você já não está mais falando em liberdade de expressão. Porque onde começa o direito do outro, termina o seu, né? Tem uma linha divisória nisso daí. Então, cita alguns exemplos para a gente e para o pessoal que está nos assistindo sobre que tipos de crimes poderia cometer uma pessoa que extrapole o direito da liberdade de expressão. Então, existem vários. Eu podia ficar aqui horas, né, citando diversos exemplos, mas crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, racismo, homofobia, crimes contra a comunidade LGBT em geral, assédio, ameaça. Assim, a gente está numa sociedade que está evoluindo, uma sociedade que está avançando. Às vezes a gente vê isso, que as próprias leis não estão conseguindo avançar na mesma velocidade que as pessoas. E eu acho que pregar um discurso de que você pode falar qualquer coisa e que isso é liberdade de expressão, sem você olhar as leis, é um regresso. E por isso você acha, Maria Luísa, que as redes sociais devem ser regulamentadas? Com certeza, eu acho que a regulamentação ela traz proteção para o próprio indivíduo, ela traz proteção para quem está usando, traz proteção para quem está vendo, e regulamenta as próprias plataformas. Elas ditam assim a forma geral que uma plataforma tem que agir para poder garantir os próprios direitos de quem está vendo e usando. Tem um PL, né, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que trata exatamente desse assunto, a regulamentação das redes sociais. Rodrigo,
Fala um pouquinho pra gente sobre esse PL que foi chamado PL das fake news, né? PL das fake news, Rubens. É a famosa PL das fake news. Essa PL está sendo proposta no Congresso, no Senado, e o intuito dela é tratar das notícias falsas que são divulgadas na internet. O que se quer Combater as combater, coibir isso daí. O mundo virtual basicamente um mundo sem fronteiras, certo? E o que se quer é, de certa forma, organizar isso daí. E o que mudaria, Rodrigo, com essa regulamentação? O que mudaria, Rubens, que se de fato essa PL for aprovada, a intenção é intensificar a fiscalização dessas redes sociais, Facebook, Instagram, X, entre outros, né? O que o governo quer de certa forma, poder interferir nisso daí. E tentar impedir que, né, essas notícias falsas circulem livremente. Exatamente, né? Exatamente. Até porque na ausência da lei, né, Rodrigo, o que está valendo é a autorregulamentação, né? Exatamente. Até porque a ausência da lei... As plataformas criam suas próprias regras, né? Isso. Por a gente não ter uma lei específica, cada plataforma acaba criando sua própria lei, acaba fazendo da sua própria forma essa fiscalização. E aí... E isso não é bom. Né? Não, porque o que é bom para mim, de repente, não é bom para você, não é bom para outras pessoas. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Vitória, sobre limites. Os legisladores aí, né, têm dificuldade para entrar em um consenso sobre esse projeto de lei, né? Você acredita que seja por causa do risco à censura? Acredito sim. Porque, na verdade, né, esse projeto de lei, ele pode ser uma grande porta para um autoritarismo aqui no Brasil. Porque a gente tem que lembrar primeiro como é que funciona o nosso país, né? E também falar de novo o que eu já tinha comentado antes, que a Constituição é a Carta Magna maior. A Carta Magna maior do nosso país. Então, a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental. E essa lei, a gente acaba submetendo todos os nossos pensamentos críticos, todas as nossas opiniões, a um conselho de transparência, né? Que inclusive está na redação da lei, um conselho de transparência do projeto de lei. Do próprio projeto, pode acontecer uns casos de censura que a gente nem imagina. E a gente não quer nunca censura no nosso país, né, gente? Vitória, você mencionou conselho de transparência. Explica para nós e para o pessoal que está nos assistindo, em poucas palavras, como funcionaria esse Conselho de Transparência caso esse projeto de lei fosse aprovado. Esse Conselho de Transparência, ele vai ser formado para fiscalizar e regulamentar. E ele vai ser composto por membros do governo, membros da sociedade civil e membros das empresas, né? No caso, qual que é a grande discussão? Toda opinião deveria ser filtrada por um conselho que está sendo constituído por membros do governo. Então, a gente está assumindo que de 4 em 4 anos esses membros vão ser trocados por membros do governo atual. E aí a régua a gente vai perder o nível da régua. Pode ter interferência política, né? Eu tenho certeza que vai ter interferência política, porque eu vou tentar explicar melhor. O que a gente tem hoje nos nossos conceitos são coisas muito subjetivas. A régua, ela não pode medir coisas subjetivas, ela precisa medir coisas objetivas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando. Discurso de ódio. O conceito que a gente tem de discurso de ódio... O que é discurso de ódio? Né? A lei não define o que é. Não tem definição, é uma coisa subjetiva. Então, o que para você é discurso de ódio, para mim pode não ser e vice-versa. Então, como é que a régua vai medir? Não vai. A gente tem que tornar a coisa objetiva. E no momento que a gente torna o conceito objetivo, fala, olha, até aqui você pode falar, a partir daqui você não fala mais. Aí já não existe mais liberdade de expressão. E Marceli, com que empenho as plataformas de redes sociais se dispõem a derrubar as chamadas fake news? Bom, eu como usuária não percebo empenho nenhum das redes sociais para evitar. Até porque, né, gente, Marceli, a gente visualiza conteúdo patrocinado, conteúdo golpista, né, para aplicar golpes estelionatários, utilizando o patrocinado. Sim, a impressão que eu tenho é que a preocupação deles é zero. Zero. Permitindo os criminosos, né, a impulsionar. É um absurdo, gente. Esse conteúdo. Não, realmente. Daí a necessidade, né, de regulamentação, né, Marceli? Uhum. Me responde uma última coisa. Quais são os efeitos das fake news, da desinformação? Como ela pode influenciar no dia a dia das pessoas? Bom, ela pode levar você a tomar uma decisão errada, né?
prejudicar a saúde pública, como foi o caso da pandemia Covid-19. e causar confusão social e política. E o pior é que depois que esses conteúdos são postados, né, mesmo se espalhando depois que remover, Já era, né? Já Já era. causou um estrago irreparável, principalmente quando se trata de reputações, né, Marcinho? Das pessoas. Rafael, a lei responsabiliza as plataformas digitais pelo compartilhamento desse material fake ou só responsabiliza os usuários que a publicaram? Rubens, a lei do Marco Civil Digital, ela responsabiliza as plataformas de rede social por publicações de terceiros somente após o descumprimento da ordem judicial implantada anteriormente, certo? Pode Ou prosseguir. seja, né, a pessoa tem que entrar na justiça, né, esperar uma ordem judicial, aí a Sim. plataforma vai cumprir a ordem judicial. Só que muitas pessoas nem têm dinheiro, gente, para pagar o advogado, né, para poder entrar na justiça. Mas existe algum prazo, Rafael, após sair a ordem judicial para que as plataformas tirem esse conteúdo do ar? Em 2022, época de eleição, o Judiciário entrou com um entendimento jurisprudencial que determinou que as plataformas de rede social teriam até 2 horas após a ordem judicial ser Após a ordem imposta, isso, né? tomar Para poder ciência da retirar, ordem. exato, para poder retirar as publicações fakes da internet. Olha só, gente, demorou bastante tempo. O Marco Civil da Internet de 2014, Sim. né? E só em 2022 chegaram a um consenso de prazo, né? Mas ainda assim precisa melhorar. Mas, Rafael, você não acha que no controle preventivo Uhum. nós já dispomos de tecnologia suficiente que as plataformas poderiam utilizar para detectar e impedir a publicação das fake news? Hoje nós temos as inteligências artificiais, né? Que são utilizadas junto com o algoritmo dos aplicativos para poder barrar e impedir a disseminação dessas fake news, correto? ChatGPT, O ChatGPT, E o ChatGPT 4, né? Que o pessoal nomeou agora. que é o... E dentre outras plataformas também que são utilizadas junto com o algoritmo, equipes especializadas para poder barrar essa disseminação. Ou seja, as plataformas não removem conteúdos porque não têm de verdade interesse Exato. em remover, porque tecnologia tem, né? Sim. E você acha que essas tecnologias, então, poderiam ser usadas para a verificação da integridade dos conteúdos? Com certeza. Mas teria que dar o direito ao contraditório Muito para bem. as pessoas. As pessoas têm que ter Usuários, direito ao né? contraditório. Exato. Raíssa, eu queria perguntar para você. Você acha que existe algum interesse por trás da notícia falsa para a plataforma? Porque para os usuários a gente sabe que sim. Notícia falsa engaja? Então, Rubens, acaba engajando sim, pois mexe com o imaginário popular, né? E se há engajamento, acaba tendo lucro para as próprias plataformas. Afinal, quanto mais tempo as pessoas passarem online, né? Mais tempo elas verão os conteúdos patrocinados, né? Sim, claro. E que o interesse de fato para as plataformas é justamente esse. É a obtenção de lucro, né? Que visa Através das visualizações. exatamente. Quanto mais views, mais lucro. Ou seja, gente, alguma regulamentação tem que ter, não só por causa do excesso de liberdade dos usuários, mas também para regulamentar a liberdade da própria plataforma, porque ela não pode ter um poder ilimitado, né? Ela precisa ser regulamentada, porque senão, até para nós que somos usuários, né, se ficarmos apenas à mercê dela, seria uma relação abusiva, né? E nós finalizamos aqui o nosso podcast jurídico Pode Censurar. Agradecemos a todos, compartilha, curte, comenta e até o próximo episódio.